Nós vamos falar hoje sobre aliança. O que significa aliança? Qual é o poder da aliança? Você sabia que o poder da aliança, quando se trata de uma aliança com Deus, ela dura, a Bíblia diz, de eternidade a eternidade? Você sabia que a aliança que você faz com Deus, ela é uma aliança eterna, ela tem valor eterno? Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor, o teu Deus, é Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Eu vou ler também o Salmo 103, 17. Esse vocês podem só ouvir aqui junto comigo. Mas a misericórdia do Senhor dura de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem. A sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Amém? Amém. Queridos, esses dias o Senhor trouxe um impacto muito grande ao meu coração. Essa semana eu estava orando, o Senhor falou comigo assim: você sabe o que é uma aliança? E Ele começou a trazer, ao meu coração, na verdade não só esses dias, mas nos últimos meses, nos últimos 2 meses, o Senhor tem falado comigo sobre aliança. E engraçado, assim, o significado de aliança, a palavra aliança, ela é uma palavra comum, né? Quando a gente pensa em aliança, a gente pensa no sentido dela. Mas quando o Senhor começou a trazer isso ao meu coração, esse significado, ele ganhou um tom, um sentido tão profundo, sabe? Aquilo realmente mexeu muito comigo. Porque o Senhor falou comigo assim, tudo que eu faço tem muita verdade. O Senhor falando, tudo o que eu faço tem muita verdade. Eu não faço nada por fazer, todas as minhas coisas têm verdade e têm profundidade. E o Espírito falou comigo assim, no meu mundo, desse jeito, no meu mundo, estar aliançado significa estar 100% comprometido. E é assim que eu sou com vocês, 100% comprometido. Queridos, isso assim mexeu comigo de uma forma, porque pensar nessa realidade é muito forte. Como que Deus, o Espírito Santo, está 100% comprometido conosco, 100%. Uma vez que ele entrou na aliança, e o significado de aliança é isso, aliança é comprometimento, aliança é compromisso, aliança é conexão, é união. Esse é o significado de aliança. E quando o Senhor, Ele chama o homem, Ele chama a humanidade para uma aliança, Ele está chamando para isso. E o que Ele me disse foi isso, Ele disse, olha, eu tenho muita verdade em tudo que eu faço. Eu não faço nada, eu não digo nada por dizer e não faço nada por dizer. Quando eu falo de aliança, eu estou falando de uma coisa que é forte, que é profunda, que é duradoura e que é eterna. O peso da aliança. A aliança tem peso. E nós precisamos, querido, entender essas verdades do céu. Porque às vezes, e principalmente nessa geração nossa, as coisas, elas se tornaram muito rasas, muito levianas. Então hoje as pessoas se casam. Esses dias eu estava assistindo um casamento
E foi até engraçado o casamento da minha sobrinha na igreja católica. Eu cheguei lá, quem que estava lá cantando os louvores no casamento? O Igor. O Igor, nosso baterista aqui, junto com a equipe dele, estava lá, adorando lá. E, queridos, eu estava lá na igreja e eu achei muito interessante, né? Porque eu tinha muito tempo que eu não assistia um casamento na igreja católica. E como que assim, tanto na igreja católica como na igreja evangélica, os noivos estão ali, eles fazem ali uma aliança, eles fazem um juramento, um compromisso, um comprometimento diante de Deus. E eles juram fidelidade um para o outro, eles juram ficar juntos até que a morte os separe. E Deus já vinha falando comigo, quando eu fui nesse casamento, Deus já vinha falando comigo sobre aliança, e eu fiquei assistindo aquilo ali, e eu falei, Deus, realmente nós precisamos ouvir muito sobre aliança, porque nós perdemos, a humanidade perdeu o sentido disso, a humanidade leva essas coisas com como se fossem coisas tão superficiais. Uma aliança que você faz diante de Deus, um voto que você faz diante de Deus, um compromisso. E depois as pessoas desfazem com tanta facilidade. Depois elas dizem assim, não, eu não estou sendo feliz, não está bom para mim. Não, esse homem não me satisfaz, essa mulher não me satisfaz, não está bom para mim, eu não quero mais. Ou então, eu achei outra, eu me apaixonei por outra ou por outro e pronto. Mas como assim? E a aliança que foi feita? E o voto diante de Deus? E a promessa? Não é? Queridos, é muito sério, é algo assim, tem uma profundidade muito maior do que o que a gente imagina que tem. E por isso eu queria falar sobre aliança, porque o nosso Deus, a gente tem até aquela música que diz, Deus de aliança, Deus de promessas. O nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. Ele trabalha com aliança. Tudo que Ele faz na humanidade sempre parte da aliança. Então, a começar quando Ele inicia um projeto, uma proposta de resgate com Abraão, o que Ele faz com Abraão? Ele chama Abraão para uma aliança. Ele chama Abraão. E Abraão aceita aquela aliança. E o que é feito ali? Abraão, ele mata alguns animais, ele faz ali um ritual de derramamento de sangue, aonde Deus disse para ele, você vai fazer assim e vai selar essa aliança que você está fazendo comigo. E ali ele sela a aliança com Deus. Queridos, e é muito interessante, porque Deus faz promessas a Abraão. Deus fala assim, olha, é nessa aliança que eu estou fazendo com você, e Deus diz para ele o que ele ia ter. Deus fala, ó, você vai ter herdeiros, eu vou te dar um filho, vai vir uma nação de você vai herdar essa terra, que era a terra para onde ele tinha ido, toda a terra de Canaã, e vai acontecer assim, assim, assim. Deus diz para Abraão quais eram os termos da aliança. E Deus fala assim, e da sua parte, eu espero fidelidade, eu espero ser o seu único Deus. Aí Deus diz para ele qual era a parte dele na aliança, qual era o compromisso. Mas o interessante, queridos, é que o texto bíblico, em um dado momento, relata que Deus aparece para Abraão e pede para ele o quê? O Isaac, o filho da promessa. Queridos, e aquilo ali? Olha, aquilo ali é tão profundo. Porque oferecer o Isaac, era Abraão precisava mostrar para Deus. Queridos, e não só para Deus, mas isso
tem um poder no mundo espiritual como um todo. O mundo espiritual precisava ver e entender que uma aliança havia sido feita e que as duas partes estavam comprometidas. Repete comigo, as duas partes. As duas partes. Deus não trabalha com aliança só de um lado. Não é aliança se só Deus estiver comprometido. Tem que ser as duas partes. E ali, naquele momento, o que Deus faz? Abraão, eu quero que você sacrifique o seu único filho. Queridos, o que Deus estava fazendo ali era selando algo no mundo espiritual que teria poder por toda a eternidade. Que era uma aliança de Deus com o homem, uma aliança de resgate de Deus com o homem. E Abraão, então, ele dá a prova de que ele estava 100% comprometido na aliança. Ele estava comprometido. E o que ele faz? Ele se dispõe com verdade, com toda a verdade do seu coração e com fé, a entregar tudo, tudo. E aí nós conhecemos a história, que ele leva o filho para imolar. E quando ele vai oferecer o filho, o Senhor provê ali um cordeiro. E o anjo do Senhor fala, Abraão, não precisa, eu já entendi. Eu já entendi que você está comprometido. Você já deu mostras do seu comprometimento. E, queridos, aí ali tem uma figura profética, porque o sangue de Isaac não é derramado para selar aquela aliança. Qual o sangue que foi derramado? O do cordeiro. E muitas gerações depois, essa aliança ela é reafirmada através de um novo pacto. E o Cordeiro de Deus é imolado a favor do homem. Então, o que o Senhor faz, Ele dá mais uma parte na contrapartida. Ele dá mais uma parte. Que é aquela parte assim, o salário do pecado é a morte. Então essa parte ele dá também. Ele entrega Jesus em aliança. O sangue é derramado. Por isso nós, quando tomamos a ceia, nós tomamos ali o suco de uva, né, que representa o vinho, que representa o sangue da aliança, o sangue que foi derramado por mim e por você em aliança. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos dizendo, eu estou aliançado. Eu estou aliançado, eu tenho uma aliança. Agora, querido, eu quero te perguntar isso. Qual é o nível do comprometimento que você tem nessa aliança? Até que ponto você está comprometido com Ele? Qual é o seu comprometimento? Porque o Senhor, no relacionamento dele conosco, Ele quer que nós entendamos que para Ele não serve um tipo de aliança que seja rasa, que seja superficial. Um tipo de aliança onde só Ele oferece. Na verdade, isso não é aliança. A gente que se engana muitas vezes e acha que isso não é. Ele pergunta para nós, meu filho, minha filha. E eu creio que essa é a pergunta dele para nós hoje. Até que ponto você está comprometido? Ou você realmente está aliançado? Você está em aliança comigo? Até que ponto você está disposto a uma entrega verdadeira? Queridos, e aí a gente volta lá em Abraão. Abraão,
houve um momento em que Deus pediu para ele o Isaac, o único filho. E Abraão se dispôs a entregar. E com aquilo ali, Abraão estava dizendo, eu entrego qualquer coisa, eu estou 100% comprometido. E muitas vezes, querido, a gente não está disposto a entregar quase nada. E diante das situações, diante das dificuldades, diante dos problemas que nós passamos, ou diante das ofertas que aparecem, nós voltamos atrás. Se a oferta é boa, eu saio da aliança. Eu escolho a oferta. Se o problema é grande, ou se a exigência é grande, eu saio da aliança. Por quê? Porque vai pesar demais para mim. E eu não quero esse nível de comprometimento. E assim, isso é algo, né? Quando você diz assim, não, eu não quero compromisso. Deixa eu ficar quieta aqui, eu não quero compromisso, eu não quero me comprometer muito, eu não quero muito envolvimento com as coisas do reino. O que você está dizendo para Deus? Porque não é para o seu líder que você está dizendo isso, você está dizendo para Deus. O que você está dizendo a respeito de aliança com Deus? Queridos, e a questão é assim, quando nós falamos da aliança, e aí para a gente entender um pouco mais essa aliança com Deus, vamos falar um pouco sobre aliança no casamento, a imagem do casamento, que fica mais fácil para a gente. Casamento é uma coisa que está mais próxima da nossa realidade, não é? Quando o homem e a mulher se casam, eles fazem votos e fazem uma aliança, não é? E a vida deles muda completamente. Certo? A partir do momento que há um casamento, os dois vão morar juntos, e aí o homem não pode mais querer viver como ele vivia quando era solteiro, e nem a mulher pode mais querer viver como ela vivia. Ele tem que dar satisfações para ela, ela tem que dar satisfações para ele. E muito mais profundo do que isso, eles precisam entrar em acordo. Eles precisam agora unir a sua missão. Porque antes era cada um o seu ministério, aquilo que queria fazer. Agora não, agora é uma missão. Agora é uma visão, é um propósito. Casamento é isso. É uma missão, é um propósito. Mas muito mais do que isso, a Bíblia diz que os dois se tornam o quê? Uma só carne. Então, peraí, eles deixam de ser dois, agora eles passam a ser um. Uma só pessoa, uma só visão, um só propósito. Eles são um. Eles estão debaixo de um voto e de uma aliança. Queridos, nós vivemos assim num tempo muito confuso, muito complicado. Essa questão das famílias, né? Está muito confuso. Mas o desejo do coração de Deus, e o que Ele sempre deixou muito claro na palavra, é que essa aliança fosse para sempre. Eu não vou dizer eterna, porque a Bíblia diz, Jesus diz que lá na eternidade as pessoas não se casam e nem se dão em casamento. Mas é uma aliança que é para sempre. Uma vez só. Esse é o desejo do coração de Deus. Né? Uma só visão. E eu creio assim que nós não estamos vivendo dessa forma, porque nós não estamos entendendo o que é uma aliança. Na minha família aconteceu uma coisa muito interessante. Assim, a minha mãe, ela passou por vários processos em relação a casamento, e ela teve, né, muitos traumas, e ela tinha muito medo que a gente se casasse. Então, assim, por ela, no início, ela não deixava nenhum filho casar, ficava todo mundo debaixo da aba dela.
Só que ela falava uma coisa para a gente, ela sempre falou, e ela fala até hoje, ela falava assim, ó, pensa bem, porque se casar, não tem separação, casamento é um só e é para a vida toda. E ela falava isso, ela repetia. Ela falava isso com os meus irmãos. Gente, ela falava. É uma vez só, casamento é uma vez só, é uma vez só. E aí, esse negócio entrou na nossa cabeça de um jeito, mas de um jeito, que assim, as lutas vêm, nós, né, os meus irmãos, passaram por muitas lutas. Eu tenho irmãos, queridos, homens, que passaram por situações no casamento, que eu acho que 95% dos homens, eu vou dizer uns 98% dos homens, se passasse pelo que ele passou, não permaneceria casado, entendeu? Teria separado. Só que eu acho assim que eu vejo dessa forma, eu acho que aquela frase da minha mãe ficou assim na nossa cabeça, ficou, que a gente não conseguia imaginar, não consegue imaginar de um outro jeito. Então, o que a gente pensa? A gente tem que dar um jeito, tem que resolver esse problema aqui, tem que restaurar esse casamento, tem que consertar esse negócio, porque não tem segunda opção, então vamos fazer tudo que der. Por quê? Porque foi plantado assim dentro de nós, de uma maneira muito forte isso. Então, na minha casa, nós somos 6 irmãos. Desses 6, 5 foram criados com minha mãe já cristã, serva do Senhor. Os 5 que foram criados nesse contexto de igreja, tem essa consciência muito, muito, muito forte. E aí, engoliram sapo, engoliram jacaré, engoliram bicho grande, mas ninguém separou. Ninguém separou. Aí, queridos, o que é que eu quero dizer com isso? Não é assim, julgando ninguém, não, então você separou, agora tal. Não é isso. Eu quero dizer o seguinte, que essas coisas, elas vão muito da concepção que está aqui, do entendimento que você tem. Porque se você entende a aliança, na profundidade da aliança, separar é a última opção. Entendeu? Você vai procurar tudo que for possível para resolver primeiro, porque você entende o que é aliança. Se você não entende o que é aliança, que é o que tem acontecido com as pessoas hoje, o que elas fazem? Não, vão casar, se não der certo, separa. Não vai dar certo, querida. A chance de dar errado aí é 95%. Tem 5% de chance de ficar junto e 95% separado. Por quê? Porque problema, dificuldades sérias, eu acredito que 100% dos casais vivem. Então, se ele casa com essa concepção de aliança, assim, eu fiz aliança, depois eu desfaço, do mesmo jeito que eu fiz, eu desfaço. Então, ele vai desfazer essa aliança, porque a dificuldade vai aparecer, e não vai ser pequena, não. Né? O casamento tem as suas crises, a gente sabe disso. Mas o Senhor, quando Ele fala de aliança, Ele está falando de uma aliança que é forte, para Ele é muito forte. Ele tem uma visão disso, assim, profunda. E aí o homem e a mulher, então, quando eles se casam, quando eles se unem, né, eles se unem ali, eles se tornam uma missão, uma visão. E eles se tornam, o que sela esse tornar-se um, de acordo com a Bíblia? O que sela é a intimidade. É a intimidade. E aí, eu vou aproveitar para falar algo aqui que não estava previsto. Na verdade, essas coisas sobre casamento não estava previsto não, viu, gente? Por que nós falamos tanto e defendemos que a intimidade sexual é para o casamento, não é para antes do casamento? Porque a intimidade sexual, ela é o selo da aliança.
A Bíblia é muito clara sobre isso. Eu estou trazendo uma explicação do mundo espiritual. Biblicamente nem precisa explicar, porque está escrito lá com todas as letras. Que o sexo é para o casamento, e ponto. Mas, queridos, falando assim de como que isso funciona no mundo espiritual, a relação sexual, ela sela uma aliança. Ela sela uma aliança. E ela só pode acontecer dentro da aliança. Ela é o selo da aliança. E toda vez que a pessoa infringe esta lei, ela está trazendo sobre a vida dela maldição. Ela está trazendo maldição sobre ela. Se ela tiver filhos dessa forma, ela está trazendo maldição sobre a vida dos filhos. E ela está trazendo uma imagem que não é a imagem de Deus para a vida dela, porque Deus não planejou que fosse assim. Não é o princípio do céu. Agora, se não é a imagem de Deus, é a imagem de quem? Gente. Né? Então, o pessoal novinho que está aí, ó, tá? Vocês já não acreditam em malhação, esses negócios, não, novela, tá, gente? Sai disso, sai disso. Isso daí é destruição de vida. Né? Os meninos ali, as mocinhas, quem é solteiro, tá? O Senhor nos chama para viver em aliança. Aliança. E quando nós entendemos esse princípio, nós vamos nos casar, nós vamos formar a nossa família, nós vamos ter famílias abençoadas, filhos de aliança. Sabia que existe um tipo de maldição que atua nas famílias? Que é um espírito de bastardia. Filhos bastardos. Filhos bastardos são os filhos que não nasceram debaixo da aliança. E aí esses filhos, queridos, eles vão sofrer consequências. É claro que veio para Jesus, quebrou a maldição, foi liberto, quebrou, está quebrado, não vai sofrer mais. Para isso que Jesus morreu. Só que muitos não vêm. E aí eles vão perpetuando. E aí, queridos, a gente muitas vezes não entende o mundo espiritual, mas quando a gente vê acontecendo aí no mundo, perversão sexual, abuso sexual, estupro, todo tipo de perversão na área sexual, todo tipo, pedofilia, coisas que fazem um mal terrível, terrível, terrível para as pessoas. Tudo vem da bastardia. Por quê? Porque esses espíritos malignos, eles encontram espaço, eles encontram legalidade para agir na vida das pessoas, e aí a iniquidade vai só aumentando de geração em geração. Aí é pornografia, aí é prostituição, é pedofilia, é abuso, e é destruição após destruição. Mas voltando nessa questão do selo da aliança, que eu queria falando um pouco sobre casamento, para que nós entendamos como que é esse relacionamento que Deus espera conosco dentro da aliança. Dentro da aliança. Você fez uma aliança com Deus. Quando você tomou uma decisão, você disse: Senhor Jesus, eu te recebo. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, que seja o Senhor da minha vida, que seja o Senhor da minha história. Você fez uma aliança. Querido, e essa aliança, ela foi selada com sangue. O sangue de Jesus. Quando a gente pega desde Abraão, a gente vai ver que a aliança que foi feita com Abraão, a aliança abraâmica, ela foi selada com sangue. E a aliança que foi feita comigo e com você, ela foi selada com sangue, ela é séria. Sabe? É uma aliança que envolve muita responsabilidade, muito comprometimento, muita seriedade. E então, nesse relacionamento com Deus, esse relacionamento de aliança, querido, a Bíblia, ela usa muito essa figura do casamento para se referir ao relacionamento entre a igreja e o Senhor. Nós temos a imagem do Pai, que é Deus. Esse Pai tem um filho,
que é Jesus, e ele promete o filho dele em casamento para quem? Para sua noiva, que é a igreja. Então o casamento, ele é uma sombra do que a igreja, ele é uma sombra desse relacionamento da igreja com Deus, do que Deus espera desse relacionamento, da igreja com Jesus. Então, querido, dentro desta aliança, a primeira coisa que ele espera, e é a primeira, intimidade. Intimidade é o selo. Quando existe intimidade, quando existe relacionamento, quando existe proximidade, é o selo da aliança. E é o que te dá condição de viver os próximos níveis da aliança. Uma das dificuldades que nós temos tido como igreja, e que tem tornado tão difícil, às vezes, a gente viver numa aliança verdadeira, é porque tem faltado intimidade. E o que é intimidade? Na prática, é você ter tempo com Ele. Tempo de busca, tempo de compreensão da palavra, tempo de conversa, tempo de meditação, tempo para ouvir a voz dele. Isso é intimidade. É o selo da aliança. Querido, se dá falta, pensa num casamento. Quem é casado vai entender perfeitamente. Quem não é casado pode imaginar. Um casamento onde não tem intimidade. Intimidade sexual, não tem intimidade. Querido, não é casamento. Não é. Não é. Não tem. Fica esquisito, fica faltando alguma coisa, fica frio, fica distante. Um dos lados, ou os dois, vai sempre estar insatisfeito. Não é bom. Então, o primeiro ponto que Deus espera de você nessa aliança, intimidade. Você precisa se comprometer com isso. Se você não tem intimidade, o seu relacionamento, a sua aliança está rasa, está sem sentido, está apagada, está vazia e não tem sustentação. Querido, outro ponto. Uma só missão, uma só visão. A missão do reino dele se torna a minha missão. A visão que ele tem é a minha visão. Agora eu não vivo mais para cumprir algo que eu quero, simplesmente a minha própria missão, a minha própria visão. A minha missão é a missão dele. A minha visão é a visão dele. Como que eu consigo viver isso? Como que eu consigo ter clareza da missão? Querido, somente por meio da intimidade, do relacionamento. Não tem outra forma. Então eu queria que você guardasse para você 3 coisas hoje. A aliança entre o filho e a noiva, o cordeiro e a noiva, entre o noivo e a noiva, envolve intimidade, envolve uma mesma visão e uma mesma missão. A gente poderia falar de muitas coisas, mas resumindo, se você conseguir alcançar essas 3, você alcançou os 3 níveis mais importantes da aliança com Deus. Amém? Então, quais são as 3 coisas que você precisa perseguir, que você precisa ir atrás? Intimidade. Uma só missão com Ele. Uma só visão com Ele. Esse aí, querido, tem que ser a nossa busca todos os dias, todos os dias. Quanto mais você fizer isso, mais aliançado você está. Isso mostra que você está
na aliança. Você está dentro da aliança, realmente. Se você não tem isso, o casal que não tem isso, querido, um casal que não tem intimidade, que não tem uma missão, que não tem visão e propósito juntos, fica vazio. Fica infeliz, fica insatisfeito, está faltando alguma coisa, não está bom, né? E não consegue se sustentar. Chega uma hora que um olha para o outro e fala, não dá mais, eu não consigo mais ficar com você nessa aliança, está muito ruim. E é o que muitas vezes acontece conosco, com a igreja. Quantas vezes as pessoas saem e falam assim, não dá mais, eu cansei. Gente, é impossível se cansar de uma aliança com Deus. Se houver intimidade, missão e visão, não tem como cansar. Todos os dias são novos, são maravilhosos. Todos os dias o seu coração está apaixonado. Todo dia você quer mais dele. Todos os dias você anseia por mais. Porque a intimidade faz isso. Vamos nos colocar de pé.